Durante sessão do plenário, os senadores Eduardo Girão e Lazier Martins alertaram sobre a responsabilidade do Senado Federal no agravamento da crise política ao não agir para conter excessos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Os senadores lembraram que os pedidos de impeachment de ministros se acumulam nas gavetas do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e que os projetos que visam aperfeiçoar o Supremo Tribunal Federal não têm andamento no Senado. O senador Eduardo Girão apontou: milhões de cidadãos brasileiros irão às ruas no próximo dia 7 de forma pacífica, não para apoiar ou protestar contra o atual governo federal, mas sim para defender um dos mais importantes direitos da democracia que se encontra ameaçado no Brasil, o direito à liberdade de expressão. Nós assistimos uma verdadeira caçada ideológica contra jornalistas, sites, blogs e produtoras que cometem, entre aspas, o grave crime de difundirem ideias conservadoras ou de criticarem comportamentos abusivos de autoridades. Girão explicou: eu quero afirmar mais uma vez que o comportamento abusivo de alguns ministros dos nossos tribunais superiores tem contribuído, sim, para o agravamento dessa crise institucional que vivemos. São muitas interferências estranhas, rompendo a independência e a harmonia entre os poderes. O senador disse: eu vejo claramente que nós temos um poder, que é o judiciário, que infelizmente está acima neste momento dos outros e por uma omissão nossa. Quando eu digo nossa, uma omissão do Senado Federal, que poderia dar freios a esses acontecimentos. O senador Eduardo Girão lembrou ao presidente Rodrigo Pacheco a responsabilidade do Senado Federal, dizendo: a gente pode criticar por várias falas, por atos, o presidente, mas ele atuou dentro da Constituição propondo. Pode até indeferir, mas nós temos dezenas de outros pedidos de impeachment. Por que não analisar? Já passamos do tempo de fazer isso e, para encontrar essa paz, nós vamos precisar tomar uma atitude. Junto com os senadores Lazier Martins, Cajuru e Stevenson, nós demos entrada no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes pessoalmente ao presidente da Casa. E num movimento organizado pelo comunicador Caio Coppola, em poucos dias foram recolhidas mais de 3 milhões de assinaturas, vindas do povo brasileiro, de todos os estados da nação. Só o Senado tem essa prerrogativa constitucional. Não se pode dela se eximir definitivamente. O senador Lazier Martins lembrou que há 5 anos tramita no Senado uma PEC de sua autoria para alterar a forma de indicação dos ministros do Supremo e também para criar um mandato extinguindo a vitaliciedade. O senador apontou: hoje, lamentavelmente, o nosso Supremo Tribunal Federal perdeu prestígio, perdeu credibilidade. Assim está. Do presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro que nos assiste nessa tarde, quase noite de terça-feira, último dia de agosto. Nas descobertas da vida, senador Anastasia, o senhor que é um professor, na busca pela paz, pelo autoconhecimento, eu descobri, cerca de 20 anos atrás, que a palavra paz é tão importante que no dicionário Aurélio existe o verbo pazear, senador Nelsinho. Eu pazeio, tu pazeias, ele pazeia. Olha só. Um verbo transitivo, direto, que em nosso dicionário significa estabelecer a harmonia. Nesse momento tão crítico que nós vivemos na nação, nada pode ser mais importante e urgente do que essa casa, o Senado Federal, pazear. Além de uma crise institucional que se agrava dia após dia,
há um crescente tensionamento entre dois extremos políticos que só faz piorar o que já não está bom. Senadora Soraya, muito tem se falado, muito. Onde a gente anda pelo Brasil do próximo dia 7 de setembro? Muitos têm feito referências a atos a favor ou contra o governo. Mas eu acredito que esse dia especial, a próxima terça-feira, transcende apoio a governo. Estes passam. Eu vejo que milhões de cidadãos brasileiros, senador Anastasia, irão às ruas no próximo dia 7, de forma pacífica. Não para apoiar ou protestar contra o atual governo federal, mas sim para defender um dos mais importantes direitos da democracia que se encontra ameaçado no Brasil: o direito à liberdade de expressão. Nós assistimos, senador Regufe, uma verdadeira caçada ideológica contra jornalistas, sites, blogs e produtoras que cometem, entre aspas, o grave crime de difundirem ideias conservadoras ou de criticarem comportamentos abusivos de autoridades. Senador Espiridião Amin, é claro que existem excessos em todo lugar que devem ser devidamente apurados e punidos pela legislação vigente. Eu quero afirmar, mais uma vez, que o comportamento abusivo de alguns ministros dos nossos tribunais superiores tem contribuído, sim, para o agravamento dessa crise institucional que vivemos. São muitas interferências estranhas, rompendo a independência e a harmonia entre os poderes. Vemos ministros se articulando até aqui dentro do Congresso Nacional, como foi o caso do voto auditável, que nós vimos lideranças partidárias serem contactadas, visitadas, e coincidentemente se mudou logo em seguida o número, os participantes daquele partido que eram contrários, que eram favoráveis, viraram contrários com a dança de cadeiras. Isso é ou não é uma interferência de um poder sobre o outro? Eu vejo claramente que nós temos um poder, que é o judiciário, que infelizmente está acima, nesse momento, dos outros, e por uma omissão nossa. Quando eu digo nossa, uma omissão do Senado Federal, que poderia dar freios a esses acontecimentos. Para encerrar, eu acredito que o presidente tem todo o direito. Podemos criticar o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de indeferir o pedido de impeachment, repito, dentro das 4 linhas que foi feito pelo presidente da República. A gente pode criticar por várias falas, por atos, o presidente, mas ele atuou dentro da Constituição propondo. Pode até indeferir, mas nós temos dezenas de outros pedidos de impeachment. Por que não analisar? Já passamos do tempo de fazer isso, e para encontrar essa paz nós vamos precisar tomar uma atitude. Junto com os senadores Lazier Martins, Cajuru e Stevenson, nós demos entrada no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pessoalmente ao presidente da Casa. E num movimento organizado pelo comunicador Caio Coppola, em poucos dias foram recolhidas mais de 3 milhões de assinaturas, senador Portinho, vindas do povo brasileiro de todos os estados da nação. Só o Senado tem essa prerrogativa constitucional. Não se pode dela se eximir indefinitivamente. O Brasil necessita de uma urgente pacificação. A paz não combina com omissão. Sua antítese não é simplesmente a ausência de violência. Muitos pensam isso.
que pode se confundir com passividade. Muito menos pode ser comparada a paz ao silêncio dos cemitérios. A paz é ação, a paz é justiça. Por isso, para o bem do Brasil, o Senado Federal precisa cumprir o seu papel. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, 82% dos brasileiros querem as escolhas para o Supremo Tribunal Federal pelo critério da meritocracia. Este é o resultado de uma pesquisa da Paraná Pesquisa, 82%. Pois é justamente, presidente, senhores ouvintes e telespectadores e senadores, é o que consta da PEC 35/2015. Isto é, há 6 anos está no Senado Federal, já esteve na CCJ, recebeu aprovação, veio para o plenário, recebeu uma emenda do eminente senador e professor de Direito e ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que é o relator desta PEC, e agora espera por discussão e nova votação na CCJ. Por isso, desde logo, eu quero apelar ao senhor presidente da Comissão de Educação e Justiça, senador Davi Alcolumbre, para que paute o mais breve possível a discussão dessa PEC, porque ela propõe que não mais sejam indicados os ministros do Supremo pelos presidentes da República, que vêm há muito tempo indicando por conveniências, por interesses pessoais e políticos e afinidades partidárias. E é por isso que a população brasileira, o povo brasileiro, a quem nós devemos satisfação acima de tudo, porque estamos aqui no Senado como representantes deste povo, artigo 2º da Constituição, nós temos esse compromisso de atender a um povo que 82% quer a mudança do critério. Então, por meritocracia, isto é, para que tenhamos grandes juristas de carreiras brilhantes, sejam na magistratura, na procuradoria, sejam no magistério jurídico, sejam na defensoria, sejam na advocacia, por decisão do Conselho Federal da OAB, e que essas escolhas se complete também pelo critério de fim da vitaliciedade, isto é, mandato de 10 anos. É o que propõe a PEC 35, de minha autoria e relatoria do senador Anastasia, porque esse sistema de indicação pelos presidentes da República, senhor presidente do Senado, ele está esgotado, atingiu a saturação. Hoje, lamentavelmente, o nosso Supremo Tribunal Federal perdeu prestígio, perdeu credibilidade. Hoje é muito difícil, senhor presidente, que o ministro do Supremo Tribunal Federal ande pelas ruas do Brasil com ampla liberdade, sem ser importunado ou sem ser vaiado, que ande pela Avenida Paulista, em São Paulo, ou pela Avenida Rio Branco, ou pela Nossa Senhora de Copacabana, ou pela Rua da Praia, em Porto Alegre, ou que entre num avião de carreira, porque perderam a credibilidade. Então, impõe-se, presidente, de uma vez por todas, que adotemos a discussão desse tema e passemos a escolher por lei, por proposta de emenda constitucional, pelo critério da meritocracia, os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu já fiz pronunciamentos anteriores há mais tempo, mas hoje estou aqui renovando, porque Vossa Excelência, como um grande jurista que haverá de concordar. É muito mais confiável, está mais em sintonia com os anseios do povo brasileiro, as escolhas dos integrantes do Supremo para a recuperação, para a regeneração do Supremo, para a confiabilidade do Supremo, nós tenhamos esse novo critério. E me reporto também às razões expendidas pelo eminente senador Eduardo Girão, há poucos instantes, sobre atravessamentos de alguns ministros do Supremo, sobre a exorbitância de atribuições, o que também concorre
para o fim da credibilidade de vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos tratar disso, vamos estudar, vamos pensar em colocar em pauta essa matéria, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Lazier Martins.